Na semana passada nós vimos que Jesus havia anunciado que ele iria morrer. Muitas e muitas vezes Jesus anunciou que ele iria morrer. Ele também falou bem claramente: ninguém pode tirar a minha vida. Você não pode dizer isso, nem eu, mas Jesus, por ser Deus, ele podia dizer: ninguém pode tirar a minha vida. Mas ele disse: eu espontaneamente a dou. E nós vimos então que, além dele anunciar a sua morte e se entregar para isto, ele havia dito que ele iria ressuscitar. Ele entregou a vida para salvar pecadores, mas ele, um Salvador morto, ele não poderia salvar ninguém. E agora nós queremos ver hoje a questão da ressurreição de Jesus. Nós queremos ver especialmente hoje como a parte do sepultamento contribui para as provas da ressurreição de Jesus. Jesus foi sepultado entre criminosos. Um à sua direita, um à sua esquerda. E como o profeta Isaías, em Isaías 53 e 9 diz, o plano dos demais homens era que ele fosse sepultado com os perversos, os criminosos, como que ele fosse um dos tais. Mas Isaías 53 e 9 diz: mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, o plano dos homens era simplesmente jogar Jesus aí com os demais criminosos, mas Deus havia dito por meio do seu profeta, e aliás 700 anos antes, que Jesus seria sepultado com os ricos. Jesus nessa vida, ele não gozou muita coisa quanto a mordomia de rico, não. Mas morto, teve o privilégio, se eu posso dizer que é privilégio, que já está morto, de ser sepultado e recebeu o sepultamento de um rico. A pergunta então que cabe é: como é que ele, então crucificado entre criminosos, como é que ele vai ser sepultado por um rico? Então abra as suas Bíblias, Mateus capítulo 27 e versículo 57. Mateus 27, nós vamos ler da palavra do Senhor aqui. Mateus 27, 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Aliás, deixa eu só acrescentar aqui que em Marcos capítulo 15, versículo 43, diz que José também era um membro ilustre do Sinédrio, que foi o grupo de liderança religiosa do país de Israel. Lucas 23 e 51 ainda diz que ele não havia concordado com a decisão do Sinédrio de tirar a vida de Jesus. E João 19 e versículo 33
ainda nos diz que ele era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente pelo receio que ele tinha dos judeus. Então, não sei se você já anotou, mas no caso, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos mencionam o sepultamento de Jesus e o envolvimento de José de Arimateia nisto. Então, este homem, ele secretamente era um discípulo de Jesus. A gente não sabe se ele não foi para a reunião do Sinédrio ou se ele simplesmente se ausentou na hora da votação, mas ele não concordou com a morte de Cristo, não. E versículo 28, então, de Mateus 27, podem ficar com a Bíblia, pelo menos marcado, né, aí, que é aí que estamos estudando. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E, aliás, os outros evangelhos aqui acrescentam que Pilatos teve surpresa que Jesus já estivesse morto, justamente porque só fazia poucas horas que ele estava lá na cruz, e o normal é que um homem crucificado ia morrer depois de 2 ou 3 dias. E então é por isso que vieram com tipo uma marreta os soldados e quebraram as pernas dos 2 ladrões ao lado de Jesus, porque sem quer dizer, com os ossos quebrados na perna, não podia se empurrar para cima para poder pegar fôlego, e então morreria logo. Mas se lembra que com Jesus foi diferente. No caso, ele tinha dito: ninguém pode tirar a minha vida. Ele, depois de cumprir o tempo dele lá na cruz, ele entregou a vida para morrer. Então, Pilatos, depois de verificar que Jesus estava morto e os soldados furar o seu lado com a espada, tudo isso é importante porque um dos ataques contra Jesus é que ele realmente não morreu. E sepultado, então, passou a recuperar depois de tudo que tinha sofrido. Aqueles soldados, eles sabiam bem o que estavam fazendo e Jesus de fato tinha morrido. Versículo 59 diz: e José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no túmulo novo que fizeram abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Aliás, não me lembro qual é o evangelho, mas menciona especificamente que nunca ninguém tinha sido sepultado lá. José, sendo um homem rico, tinha o seu sepulcro já preparado, e era ali perto. E estou mencionando esses detalhes porque tudo isto é Deus estando em controle da coisa. Se lembra, ele disse 700 anos antes que iria acontecer assim. E Deus coordena os desejos de cada um, até que, não sei porquê, José decidiu nessa hora que era a hora de deixar de se esconder como um discípulo de Jesus e cuidar do sepultamento dele. E aí, versículo 61 diz: achava-se ali sentadas em frente à sepultura Maria Madalena e a outra Maria,
que no caso foram para o sepulcro, então, no domingo de manhã, no primeiro dia da semana. E aí vem outro evento interessante, isso aqui então seria no sábado. Mateus 27, 62 diz, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniu-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, então explicando isso aqui, então é no sábado. Aliás, as regras deles, como fariseus, não permitiam que eles fizessem alguma coisa desta natureza. Eles acreditavam que iriam se contaminar por ir falar com um gentil como Pilatos, porém estavam dispostos a hipocritamente violarem as suas leis para manter o corpo de Jesus lá no túmulo. Porque chegando lá eles dizem, Senhor, os líderes religiosos falando com Pilatos, Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias, ressuscitarei. Vejam primeiramente o que chamam meu querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chamam ele de embusteiro, que significa aquele enganador ou mentiroso. Chamam aquele que é a verdade, como ele disse, eu sou o caminho e a verdade. Aquele que não pode mentir, eles chamam de enganador. E eles mesmos mentem. Espera aí um pouquinho que você vai ver. Nós vamos ver o que fizeram quando Jesus ressuscitou. Eles se lembraram de uma coisa, que Jesus havia dito, depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Eu não sei tudo que estes homens tinham ouvido de Jesus, mas obviamente se entenderam que ele disse eu vou ressuscitar, é lógico que ele tinha dito que ia morrer também, né? Não pode ressuscitar se não morrer. E uma das coisas que me impressiona é que, coitado desses homens, mesmo tendo conseguido o que queriam, tirando a vida de Jesus, ou assim pelo menos pensavam, não tem sossego para eles, não é? A própria vida de Jesus, a maneira que ele viveu, aquele que ele disse, os levou a continuar debaixo desse medo dele. Ele tinha dito que ia ressuscitar. E aí eles dizem, no versículo 64, prestem atenção, e olhe, deixa eu só mencionar aqui, eu me lembro de recentemente alguém dizer, bem, quando eu fui para a igreja bíblica, ou uma igreja boa, eu notei que as pessoas abriam a Bíblia e olhavam para ver. E isso é importante, porque aí você sabe se o que está sendo dito aqui é a verdade, ou se está na Bíblia ou não, né? Ao passo que a outra igreja onde ele estava antes não tinha isso. 64. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos,
e será o último embuste pior que o primeiro. Vamos olhar um pouco isso aqui. Para não suceder que vindo os discípulos o roubem e depois digam: o povo ressuscitou dos mortos. E aí eu quero perguntar primeiramente, os discípulos fizeram isto? Saíram dizendo que Jesus tinha ressuscitado? Preste atenção aqui em Atos, poucos dias depois. Atos 2:24, Pedro diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Pedro, ainda no versículo 32, do capítulo 2 de Atos, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Nós vimos isso. Não é só conversa que ouvimos falar, não. A gente viu e andou com ele. Atos 3:15. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Capítulo 4, já vimos duas vezes em Atos 2, uma no 3, aqui no 4. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Capítulo 5. Parece que a ressurreição é importante na mensagem deles, não é? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Na pregação de Pedro, em Atos capítulo 10, versículo 14, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Atos 13, 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aqui no versículo 34, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. E ainda em Atos 13, 37, e aqui é Paulo falando, aliás: porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Então, compreenda que na mensagem dos apóstolos, aquilo que pregaram, a ressurreição de Jesus, foi de fundamental importância à mensagem deles. Isto porque a morte de Cristo era importante. Era só por meio da morte de Cristo que o homem poderia ser salvo. Mas tinha que falar da ressurreição, porque o Salvador, que permanece morto, nada poderia fazer para salvá-los. Então, no versículo 65 diz: disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. E indo eles, montaram a guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Agora me diga uma coisa. Você já viu soldados vigiando um corpo, preocupado que aquele corpo ia ser roubado por alguém, para mentir, então, dizendo que não tinha ressuscitado? Parece um bocado ridículo, mas é compreender a situação. E eu quero que você compreenda que isto é importante.
Isso é de fundamental importância para ver a coerência da história da ressurreição. Porque uma das acusações quanto à questão de ataque de dizer que Jesus não ressuscitou foi justamente isto, dizer que os discípulos tinham roubado o corpo e tinham saído então dizendo que tinha ressuscitado. Mas posto guardas lá, e entenda, Jesus tinha vivido simplesmente uma vida normal como qualquer um de nós aqui na Terra? Bem, ele era 100% homem, menos o pecado, e não tem que ser pecador para ser homem. Porém, ele também, como Deus, havia feito e dito muita coisa fora do comum. Então, estes homens estão lá e acredito que não foi só um grupo bem pequeno de soldados. Eles queriam guardar a coisa bem guardado, né? Não queriam que fosse propagado que Jesus ressuscitou. Então, capítulo 28, de Mateus, continua dizendo, os guardas estão lá, vão conseguir impedir que Deus ressuscite o seu Filho amado e que ele saia do túmulo? Estão bem armados, com certeza, e são diversos deles, a gente não sabe exatamente quantos são, mas se Pilatos diz, dê lá a segurança que vocês acham que seja necessário, então certamente não foi pouca coisa não, né? Mateus 28:1 diz, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, domingo, né? E é por isso que nós nos congregamos no domingo, lembrando a ressurreição de Cristo, por ser tão importante da nossa fé. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto. Coincidência? Quem é que controla o chão que você está sentado em cima? Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Abriu lá o sepulcro. Os guardas não conseguiram impedir um anjo. Ele senta lá, porque o trabalho dele é só abrir o sepulcro. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Muito importante essas três palavras, como tinha dito. Ele anunciou inúmeras vezes, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar também ao terceiro dia. Vinde ver onde ele jazia. Vocês podem ver, vocês, aliás, estas mulheres a quem ele está falando, elas tinham visto onde o corpo de Jesus foi colocado. Não foi questão de elas virem para o lugar errado, né? Elas tinham visto ele sepultado. Agora o anjo diz, venha ver, o corpo dele não está mais aqui. E aí eu quero pular para o versículo 11. E aqui se trata
do que os guardas vão fazer. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Então eles não estão, os líderes religiosos não estão ouvindo a história de segunda mão, estão ouvindo das testemunhas. O interessante, uma das coisas interessantes aqui é que os soldados estavam sob a comanda de Pilatos, não dos líderes religiosos. Então, é interessante que não foram relatar primeiramente a Pilatos, foram relatar justamente para aqueles que queriam ir lá para impedir que isso acontecesse. Eu acredito, que eles estavam preocupados quanto à sua própria vida. Eles não tinham conseguido fazer aquilo pela qual eles foram colocados lá. E aí o que acontece? Esses homens ouvem de primeira mão a história dos guardas. Se lembra que essas são as pessoas que no capítulo 27 veio à minha cabeça no momento, eu não lembro mais exatamente. Ok, achei. 27 e 43. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. E eu estou querendo chamar a sua atenção às palavras creremos nele. E foi o que aconteceu quando ele ressuscitou, que foi maior do que descer da cruz. Não creram nele, não. Veja o que acontece. Reunidos-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Esses homens deram esse dinheiro e grande soma porque eram muito generosos. Jesus, em Lucas 16 e 14, diz: os fariseus que eram avarentos, amou o dinheiro. Mas nessa hora tinha algo mais importante para eles do que o próprio dinheiro que eles muito amavam. No caso, nós precisamos nos lembrar aqui de uma coisa que Jesus tinha feito, e aliás feito 2 vezes, e foi a purificação no templo. Primeiramente, lá em João capítulo 2, no começo do seu ministério, e com isso arranhou eles bastante, com certeza. Ele foi ao templo e tangeu de lá todo aquele comércio, dizendo: aqui é lugar de oração, não de comercialização religiosa. E uma segunda vez ele tinha feito isso já na semana da sua morte. Então, para manter o seu comércio religioso e enganoso, eles estavam dispostos a gastarem muito dinheiro para comprarem uma mentira. Eles que tinham dito que Jesus era um embusteiro, um mentiroso enganador.
que foi que recomendaram? Que foi que compraram? Versículo 13. Compraram esses soldados, dizendo: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Justamente aquilo que levou eles a enviar os guardas lá, eles agora estão dizendo: foi isso que aconteceu. Eles sabem que isto não é verdade? Absolutamente. Mas sendo filhos do diabo, o pai da mentira e o pai dos mentirosos, eles que acusavam de mentira a Jesus, eles compram uma mentira pagando muito dinheiro. Os servos do diabo não importam se uma história é verdadeira ou não. Não estão interessados nos fatos. E, aliás, não é diferente nos nossos dias. A mentira é muito comum. Quanto às autoridades, seu voto, preste muito mais atenção no que fazem do que nas suas palavras, que muitas vezes é mentira. Mas pense comigo um pouquinho quanto à própria mentira. Vieram de noite os discípulos dele, seria Pedro, João, Tiago e assim por diante, e o roubaram enquanto dormíamos. É verdade isto? Primeiramente, como é que você relata o que aconteceu quando você estava dormindo? É isso que eu iria perguntar aos guardas, se eu tivesse tal oportunidade. Como é que você diz, como é que você conta o que aconteceu, que no caso foram os discípulos que roubaram o corpo dele, quando você está dormindo? Podiam dizer: a gente dormiu e o corpo desapareceu, mas dizer: os discípulos roubaram, aí é outra coisa. Além disto, pense um pouco mais sobre isto. O ser humano faria isto em termos de roubar o corpo, dizer que ressuscitou, sabendo que é mentira, para então estar disposto a até morrer afirmando que isso era verdade. Morrer por uma coisa que você sabe que é mentira, faz sentido? Obviamente não. Aliás, se você ler a história toda, pense comigo por um instante. Os discípulos estavam de fato esperando que Jesus ia ressuscitar, estavam lá domingo de manhã dizendo: bem-vindo, você está cumprindo o que você prometeu? É assim que você vê? Longe disto, né? A primeira vez que a gente encontra eles vendo que de maneira nenhuma estavam acreditando que isso acontecesse. No caso, eles tinham vivido com Jesus por 3 anos. A vida deles era com Jesus.
Eles vinham passando muita tristeza. Jesus dizendo, e me perdoa um pouco aqui, vocês que não têm estado aqui nos últimos domingos, mas nós temos visto a tristeza que os discípulos tinham. Jesus dizendo, eu vou me embora. Sim, eu vou mandar o Espírito Santo e vai ser melhor para vocês. E eles acham impossível que a presença do Espírito Santo seja melhor do que a presença física de Jesus. Ele dizia, eu vou voltar para vos receber. Mas eles não tinham vivido pela fé, só tinham vivido pelo que viam até então. E Jesus morre. Sim, ele anunciou que isto iria acontecer, que ele iria dar a sua vida. Mas para eles acabou tudo com isso. Eles não estavam esperando ressurreição. Estavam arrasados. Eles não acreditavam? Pois bem, eu estou dizendo que eles foram tão controlados pela tristeza deles em perder a presença física de Jesus. Eles não estavam acreditando que Jesus ia ressuscitar, não. Então, quanto menos roubar o corpo e dizer que tinha havido uma ressurreição. Então, o que eu estou falando sobre isso é que todos esses eventos foram planejados por Deus, porque Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que controla todas as coisas. E por meio disto, Ele está justamente sabendo que vão mentir, dizendo que os discípulos roubaram. E Ele relata a história toda para a gente compreender, os que creem, compreender quão ridículo é aquilo que afirmaram. Eles continuam dizendo, então, em 28 e 14, caso isto chegue ao conhecimento do governador, e claro que iria, né? Nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Por que eles precisam dizer isto? Porque dormiu no ponto, não cumpriu a sua obrigação, a consequência era morrer. E os líderes dizem, não se preocupe não, a gente dá um jeito lá em Pilatos, não sei, talvez pagando dinheiro para ele também. O que esses homens então fazem diante disto? Versículo 15, eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Estes homens eram homens de integridade, homens honestos, não. Nós vemos aqui, por o amor deles ao dinheiro, estavam prontos a mentir para ganhar esse dinheiro. Não queriam enfrentar, dizer a verdade. Talvez imaginando o que iriam poder comprar com esse dinheiro todo. Eles eram avarentos. Meus amigos, irmãos, quem quer a verdade, às vezes tem que caçar para encontrar. Pode ser trabalhoso para encontrá-lo. Se você é um que ainda busca a verdade, peça a Deus para lhe revelar a verdade. Os fatos sempre devem ser examinados.
que é que os soldados, por exemplo, fizeram com esta grande soma de dinheiro? E nota, a Bíblia enfatiza que foi muito dinheiro que receberam. Recebendo muito dinheiro, talvez iria comprar uma casa grande e bonita, né? E de repente as pessoas olhando diriam: você diz que Jesus não ressuscitou, mas como é que de repente você tem dinheiro para comprar essa casa? Também as pessoas que buscam a verdade poderiam verificar que os soldados não foram mortos. O que devia acontecer se de fato tinham dormido, mas não foram mortos. Em conclusão, então, eu quero lhes fazer uma pergunta. Você que está aqui hoje de manhã, você é uma pessoa que ama a verdade. A Bíblia diz que os salvos são as pessoas que amam a verdade. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, eu quero ler os versículos de 10 a 12. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, lá diz: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O salvo aqui diz que é uma pessoa que aprendeu a amar a verdade. É por este motivo, versículo 11, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Isso é juízo de Deus sobre aquele que rejeita a verdade. Acolhem a mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Você compreendeu a significância dessa última parte? Antes, pelo contrário, deleitaram-se, ou tinham seu prazer, a sua alegria na injustiça. Tem uma coisa que leva pessoas a se afastarem da verdade. Você sabe o que é essa coisa? Esse versículo aí mostrou. Amou o pecado. Amou o pecado. Pode ser a imoralidade sexual, pode ser a pornografia, pode ser soberba, pode ser amor ao dinheiro, pode ser querer se vingar, pode ser os cuidados deste mundo, as preocupações com as coisas desta vida, ou os prazeres, seja lá de que tipo for, de bebida, droga, e assim por diante, que o mundo oferece. E aí, qual escolha vai ser a sua hoje? Você prefere o amor ao pecado do que a salvação? Nós falamos pouco aqui ainda quanto à questão de por que Jesus morreu. Nós já vimos que ele profetizou que iria fazer isto. Mas de fato, eu não posso me lembrar de muita coisa que Jesus tenha dito antes quanto a por que seria necessário ele morrer. Tá certo que João Batista tinha dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e
os cordeiros lá do Velho Testamento, em obediência à palavra, tinham que ser mortos, não é? Mas Jesus realmente não ocupou tempo ensinando por que ele tinha que morrer. Está certo que na profecia que nós lemos um pouquinho em Isaías 53, lá especificou por que ele morreria. Pelas nossas transgressões. O fato é que todos nós, por natureza, somos pecadores. Desde o momento da concepção, no ventre da sua mãe, você foi gerado lá um pecador. E o salário do pecado é a morte. O que nós merecemos, porque o pecado não é meramente nesse nível aqui de pessoa para pessoa, é contra o nosso Criador, que é absolutamente e perfeitamente santo. Toda desobediência contra Ele merece o inferno eternamente. Você só pode compreender o tamanho do amor de Deus compreendendo também o que você devia a Deus, reconhecendo isto, se arrependendo do seu pecado e confessando a Jesus como Senhor de sua vida. Ele veio e deu a vida, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é um dos que gozam desta salvação que Ele fez por você? Ou seu amor pelo pecado é maior? Mas antes de orar, nós que temos crido, nós temos uma mensagem poderosa, né? Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Que nós sejamos fiéis em divulgar isto nesses dias. Essa própria mensagem preparada para lhe ajudar a estar preparado para falar de Cristo. Obrigado, Senhor, por Tua Santa Palavra. Nós temos meditado nestes últimos momentos, nós temos visto que o Senhor programou tudo isto. Sim, Pilatos e os soldados, os líderes religiosos, todos eles, se não tiverem se arrependido dos seus pecados e confessado a Jesus como Senhor, todos eles iriam comparecer diante de Ti no dia do juízo e prestar contas pelos seus pecados. Mas vimos também como o Senhor é soberano, que o Senhor sabe do futuro e sabe porque é soberano. O Senhor é o Deus da providência, que tem tudo sob controle. Muito obrigado por abrir os nossos olhos à verdade da Tua Palavra, de quem Tu és, de quem nós somos e daquilo que o Senhor quer fazer na vida de todo pecador. Que o Senhor abençoe que hoje mesmo seja dia de salvação. E pessoas não se envergonharem de confessar a Jesus como o Senhor de sua vida. Pai, então, prepare os nossos corações agora para a ceia. E nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.